Querida igreja, nós estamos falando nos domingos à noite em nossa igreja a respeito daquele texto magnífico que fala a respeito da igreja de Jesus e da importância dela. Começamos lá em Atos dos Apóstolos, estamos andando. E hoje eu quero falar a respeito de um texto muito lindo, um dos textos poéticos do Antigo Testamento, e que fala a respeito desta noiva que acabamos de cantar. Essa noiva que diz ao noivo: Maranata, ora vem Jesus, ora vem Senhor Jesus. E eu sei que todos nós que somos cristãos, todos nós sem exceção, nós já estamos percebendo no íntimo do nosso coração que realmente o mundo está caminhando para os seus últimos capítulos. Não temos mais dúvida. O momento que a humanidade vive é um dos momentos mais dramáticos da nossa história. Não há paz absoluta, o descontrole é geral, as crises elas se multiplicam no mundo, sem precedentes. Ouvimos de guerras e rumores de guerras, tudo sinais tão fortes a respeito da volta iminente do nosso Senhor. E quando eu penso que Ele vem buscar, a figura bíblica usada é esta que nós acabamos de cantar: o noivo vem buscar a noiva. Por isso, cada uma de vocês, mulheres, que um dia entraram num santuário para se casar naquele altar, não importa a igreja, quando você se vestiu de branco, falando a respeito da pureza da alma, do coração, queridos, toda noiva, quando entra lá naquele santuário do templo antigo, e eu tenho repetido nessas mensagens para mim, eu me lembro sempre da noiva que está ataviada, pronta para o encontro do noivo. Nos dias atuais o noivo entra primeiro, porque a honra é dada à noiva. A noiva sempre é a mais importante. Até os noivinhos vêm com as placas, a noiva vem aí. Mas a história bíblica diz que a noiva está no mundo, e o que o noivo que está nos céus virá buscar a noiva. Este vai ser o encontro triunfal. O próximo capítulo da história da nossa vida será o arrebatamento. Isso nós já sabemos. E no momento do arrebatamento, como Marcos pôde ler e recordar aos seus corações, primeiro os que morreram em Cristo Jesus. Depois nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos nos ares. Jesus não pisa na terra. A noiva vai ao encontro do noivo. E aí cada casamento me lembra sempre a mesma coisa. A noiva vai e é recebida no altar pelo noivo, e o casamento acontece. E as bodas do Cordeiro, ela vai acontecer. Mas por um momento, irmãos, imagine a noiva hoje, a igreja de Cristo Jesus. Ela está no mundo. Ela não é do mundo, mas ela está no mundo. Ela não pertence ao mundo, mas ela está no mundo. Esse é o lugar que Deus planejou para a igreja estar, para fazer a obra que Jesus Cristo um dia nos comissionou. E aí vem a figura poética de Cantares de Salomão, que nos diz de uma maneira muito linda o seguinte: Cantares de Salomão, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: Sou uma flor de Saron, um lírio dos vales, como um lírio entre os espinhos, é a minha amada entre as jovens. Essa expressão rosa de Sarão é uma referência simbólica, querida igreja, à pessoa de Jesus Cristo, expressa nesse texto que acabamos de ler. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E agora a figura é que existe uma flor no meio dos espinhos. Me permita raciocinar por instantes com vocês a respeito de uma flor no meio dos espinhos. Quando eu olho para esse Cristo que virá, eu descubro que, sem dúvida nenhuma, como igreja, nós somos como uma noiva entre os espinhos. A igreja de Cristo Jesus, ela que tem sido tão atacada durante séculos,
e continua nesse tempo sendo atacada vigorosamente. Cada vez que uma família é destruída, é a igreja de Cristo Jesus que é atacada. Quando nós pensamos nisso, a gente pensa numa flor entre os espinhos. Esse é o lugar da igreja, irmãos. Estamos, como dissemos hoje cedo, pressionados de todo lado. Há uma pressão muito grande sobre a igreja de Cristo, porque ela continua com a sua lucidez buscando espiritualidade, santificação, uma vida correta e honesta, buscando viver os valores oriundos da palavra de Deus no mundo decaído, no mundo já deteriorado, em um mundo que os valores já foram todos invertidos. E aí eu olho essa noiva e digo: a noiva está entre os espinhos. Uma mensagem como esta foi pregada pela primeira vez, segundo nós temos notícias, em 1862. Um pregador, um avivalista, numa tenda em Londres, ele pregou a respeito da igreja e disse que é o lírio no meio dos espinhos. E hoje nós estamos parafraseando este grande homem para tirarmos deste texto lições preciosas para a nossa vida. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, e como uma flor no meio dos espinhos, Jesus diz: é a minha amada entre todos os que estão no mundo. Todos acreditam, irmãos, que esta frase, na sua íntegra, nesse diálogo, tem a ver a respeito, sem dúvida nenhuma, entre o romance entre Sulamita e o seu amado. Sim, naquela época de Salomão. Mas se a gente voltar ao tempo de Salomão, quando a gente vai até o vale de Saron, esse Saron que Jesus diz: eu sou uma flor de Saron. Quando a gente volta, essa região da Palestina era a região mais fértil que havia. E desta região bela se colhia duas coisas importantes. A primeira, as flores com o seu aroma e o seu perfume. E segundo, um bálsamo que curava as feridas. E aí a gente consegue entender o que significa: como lírio entre os espinhos é a minha igreja amada, como uma jovem entre todos os jovens do mundo, como um lírio entre espinhos. Essa é a história, o capítulo da nossa existência, irmãos. Estamos vivendo num mundo hostil, cheio de espinhos. E a mensagem de Cristo, cada vez mais, ela é menosprezada nos dias atuais. E a razão é muito simples. O mundo hoje não está preparado mais para ouvir de coisas puras, de coisas santas, de coisas separadas para o nosso Deus. Porque o mundo está completamente contaminado. E pior do que isto, a gente sente que a igreja de Cristo Jesus também está sendo pouco a pouco seduzida por toda a perspicácia do mundo em que vivemos. Eu não sei quantos de vocês hoje estão aqui nesse santuário, estão prestando atenção no pastor. Agora mesmo eu estou vendo lá atrás jovens conversando uns com os outros. Tudo gente distinta, filhos de crente, tem Bíblia de crente. Mas enquanto o pastor prega, vocês conversam. Parece que o foco da vida de vocês não é mais Jesus. É simplesmente estar aqui na igreja. É participar de uma agremiação. Irmãos, igreja nunca será clube. A igreja de Cristo Jesus é a representação mais vívida da noiva que espera o noivo chegar. E nós precisamos ocupar o nosso lugar, igreja. O nosso lugar no mundo é como uma flor no meio dos espinhos. Estamos sendo feridos, atacados. Mas como uma flor entre os espinhos, Deus nos declara que nós somos e pertencemos a Jesus, que é a rosa de Saron.
todo o perfume, todo o bálsamo que eu preciso, eu tenho em Cristo Jesus. E é por isso que continuaremos sendo igreja, seremos lírio no meio dos espinhos. Vamos continuar esta caminhada, não vamos parar. Hoje em dia, como é difícil dizer que você é um pastor. Como é difícil. Sou pastor há muitos anos. Igreja, como é difícil. Quando você diz, preenchendo uma ficha, um cadastro, eu sou um pastor, ou sou pastor evangélico, as pessoas já olham para a gente com um olhar um pouco estranho, porque parece que essa categoria de homens, chamados por Deus, denominados pastores, está tão desgastado no mundo, que os espinhos já sufocaram a figura de um pastor. Você pode imaginar comigo, anos atrás, quando os missionários americanos chegaram na cidade de Campinas para o seminário presbiteriano para aprender a língua, foram um pouquinho mais para o interior para começar pregando este evangelho. E quando aprenderam rudimentos desta língua, eles entenderam que eles deveriam começar lá pela Baía de Todos os Santos e estabelecer lá uma igreja batista que proclamasse o evangelho. Mesmo com todas as hostilidades que eles viveram há tantos anos atrás, os nossos missionários eram respeitados. Eu já vivi um tempo muito lindo da minha vida, que mesmo um pastor muito jovem, chegando em cidades pequenas, você era recebido com respeito, com carinho. Há muitos anos atrás eu fui na cidade da Débora, esposa do João, Jerônimo Monteiro, interior do Espírito Santo. Só pelo fato de pastores estarem chegando naquela região, a cidade parava. O prefeito da cidade vinha nos receber, com honra, com respeito. Mas infelizmente, a igreja de Cristo Jesus não tem se dado o seu valor. Esta noiva está de amores com Jesus Cristo no domingo, mas durante a semana namora outros. No domingo, dizem, eu pertenço a Jesus, Maranata, ora vem Jesus. Mas durante a semana, se contamina com outros deuses. Esta é a igreja de hoje, uma igreja que já foi corrompida. Eu não tenho dúvida que a expressão lírio entre os espinhos se aplica à igreja de hoje. E como estudamos no ano passado, nós somos Laodiceia, na lista daquelas igrejas. Nós somos uma igreja que precisa ser corrigida por Deus. E temos como igreja de ocupar o lugar que Deus nos deu, lírio entre os espinhos. Esta é a simbologia mais importante que precisamos guardar no nosso coração. E nesse período onde que a igreja de Cristo Jesus tem sido tão zombada como nunca houve em outra época. Irmãos, eles estão rindo dos nossos cultos, os homens comuns. Eles estão zombando das nossas falas. Canais poderosos como a Rede Globo de televisão estão zombando em programas humorísticos dos textos bíblicos. E pior é que crente dá ibope para esses caras. Eu fico imaginando alguém zombando da figura de Moisés, alguém zombando dos 12 discípulos. Ai, a igreja, ela é de fato lírio entre os espinhos, mas continuaremos sendo igreja. Continuaremos ocupando o nosso lugar, porque na igreja de Cristo Jesus tem o perfume de Cristo e tem o bálsamo que sara as nações da terra. Agora, já estão preparando então algo ligado ao diabo. Irmãos, isso é um caminho perigoso, irmãos. Quem brinca com o diabo
sai chamuscado pelas chamas do inferno. Mas o que está na contramão de tudo isso que os nossos olhos humanos têm visto, sabe o que é? É zombar, desacatar, tirar o respeito de uma instituição idônea chamada igreja. Eu não sei quanto a você, mas eu já decidi, eu amo minha igreja. Eu amo a minha igreja, eu amo o povo de Deus, eu amo o reino de Deus e não abro mão disso. Mesmo que seja um lírio entre os espinhos e que estamos sendo acossados por todo lado, nós vamos voltar os nossos olhares para o nosso Redentor e dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, traga a justiça sobre a terra. E é claro que nós temos todas as condições de dar motivos para que o mundo zombe da gente. Como temos dito nesse púlpito nesses últimos 16 anos. Irmãos, igreja virou negócio. Igreja virou franquia. Estão mercantilizando a igreja de Jesus. Igreja virou negócio. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Homens estão vendendo de tudo agora para arrancar dinheiro das pessoas, em nome da fé, em nome da igreja, em nome de Cristo. E o mundo que nos contempla diz: estão aí os espertalhões, aproveitando cada oportunidade para subtrair dos incautos todo o dinheiro necessário. Nessa semana, com lágrimas, vimos pessoas depositando R$100 num gasofilácio para tocar nos pés de uma ungida do Deus Altíssimo, para serem curados do seu mal. Mas primeiro, R$100. Esse é o momento que nós estamos vivendo, irmãos. E não adianta a gente mentir. Eu sei que você já está até tímido de dizer que você é crente já. Você está se passando no teu local de trabalho como um agente secreto de Jesus. Ninguém sabe que você é crente. Porque você diz assim: de repente eu dou uma bola fora aí, todo mundo vai dizer assim: tá vendo só, é crente, tá vendo só, etc. Irmãos, aquele que é a rosa de Saron, que é o nosso perfume, é o nosso bálsamo, ele diz assim: qual uma noiva entre os espinhos, assim é a minha amada, no meio de todos os jovens que o mundo pode ter. Nós somos de fato uma rosa no meio dos espinhos. Estamos sendo acossados de todo lado. Quantas propostas indecentes. É impressionante. Os dias são difíceis. Os dias são complicados. É difícil viver igreja, fazer igreja, porque de fato nós somos como o lírio entre os espinhos. Somos amados do nosso Deus, mas somos um lírio entre os espinhos. Mas existem coisas que não podemos abrir mãos de maneira nenhuma. Irmãos, não podemos abrir mão daquilo que Deus nos ordenou. Estaremos congregados numa igreja até que Jesus Cristo volte. Estaremos unidos debaixo de um teto. Mesmo que a maioria dos homens e os nossos irmãos em Cristo ataquem a igreja de Cristo Jesus, nós vamos nos manter firmes, fiéis ao nosso Deus até que Ele volta. Hoje, transmitimos o culto pela internet. No entanto, temos tantas cadeiras vazias nesse santuário. Eu temo que daqui a algum tempo a gente tenha que satisfazer todo mundo que está nos assistindo pela internet. Aí nós vamos mandar a ceia pelo correio. Nós somos de fato um lírio entre os espinhos. Um lírio entre os espinhos. Dias atrás alguém me escreveu dizendo que essa é a 4ª vez que isso acontece no meu ministério. Irmãos, a gente não pode mais falar de pecado para as crianças da igreja. Pode. Porque os pais estão escrevendo dizendo: eu não quero que o meu filho, estando na classinha,
que fale a respeito de pecado. Isso deforma a vida psicológica do meu filho. Escrevi de volta: já nasceu deformado. Em pecado fomos gerados. Não há um justo sequer. É o que diz as Escrituras Sagradas. Mas hoje nós estamos procurando uma igreja que me agrade, uma igreja que me satisfaça, uma igreja perfeita, uma igreja que atenda a todas as minhas necessidades. Uma igreja como a nossa nunca vai conseguir fazer isto, porque aquele que é chamado a Rosa de Saron diz do lírio que é lírio entre os espinhos. Essa é a nossa realidade. Nós nunca conseguiremos satisfazer homens. Hoje, a impressão que tenho, e tenho repetido tantas vezes esse púlpito, parece que as pessoas querem ver nas suas igrejas o fantástico, o show da vida. Já estou cansado de ir em cultos onde que existe louvor de hora e meia, 1h30 louvando, e só tem 10 minutos para uma reflexão bíblica. Essa é a igreja que todo mundo quer. Muito louvor, pouca palavra. Dias atrás fui pegar numa igreja, a história se repetiu. Falei lá na primeira mensagem, repito hoje. 1h20 de louvor. E na hora de eu pregar, disseram: pastor, o senhor tem 20 minutos. E na hora que eu assumi a palavra, toda a equipe de louvor e o coral dos jovens foram tudo tomar água e não voltaram até hoje. Até hoje. Está alguma coisa errada, irmãos. Alguma coisa está errada. Para assistir o jogo de futebol, o sujeito paga R$400 para sentar numa boa cadeira. Para vir à igreja de Jesus, senta lá no fundo. Eu sei que aqui senta no fundo por causa dos ventiladores. Vamos resolver um dia isso. Viu hoje cedo o que o pastor falou? Os pais dormem até mais tarde e chegam tudo correndo que nem uns desesperados, esbaforidos, trazendo suas crianças para a igreja. Durante a semana vão na escola, chegam no horário, mas na igreja, para Deus serve qualquer coisa. Eu não tenho dúvida, eu já olho para o povo de Deus e tenho certeza, somos como um lírio entre os espinhos. Nós mesmos temos invertido os valores da igreja de Jesus. As pessoas hoje não querem mais se doar para o trabalho de Deus. Sabe por quê? Queremos ser servidos, queremos a nossa conveniência, queremos descansar o nosso corpo. E eu sei que eu não estou falando de ativismo religioso, porque isso é nocivo. Mas uma igreja como a nossa, que tem o seu calendário bem planejado, equilibrado, não estamos prescrutando ativismo religioso, mas é dar a cada segmento da igreja o que a igreja precisa para hoje. Mas não, às vezes não podemos contar com os pais, porque eles não trazem os seus filhos. Outro dia, uma criança veio perguntar para mim se eu tinha uma estrelinha para dar para ela. Eu disse: estrelinha? É estrelinha, pastor. Lá na minha classe, quando você vem, você ganha uma estrelinha. E aí, essa criança começou a chorar. E dizendo: está faltando uma estrelinha no meu calendário. Eu falei: mas por que ficou faltando? Meu pai e minha mãe ficaram dormindo, não vieram. Pastor, o senhor tem uma estrelinha? Irmãos, eu fiquei até planejando roubar a estrelinha, para não ver aquela lágrima, porque eu sei que aquela criança não é culpada. Culpadas são os pais. Somos como lírio entre os espinhos. A palavra de Deus não tem mais valor. A palavra de Deus foi deixada de lado nos nossos lares. Não existe mais culto doméstico. A palavra de Deus só é usada no santuário.
E é por isso que as nossas famílias estão enfermas, doentes e morrendo. Estamos mais preocupados em dar cultura para os nossos filhos, e isso é bom, do que na verdade dar para eles o que pode salvá-los, a vida eterna por Cristo Jesus. Nós não geramos filhos para o inferno, nós geramos filhos para a glória de Deus. Somos sim como um lírio entre os espinhos, e esses espinhos parece que estão crescendo demais, e estão tentando sufocar a igreja de Jesus. É tempo da igreja de Jesus se posicionar. Como o pastor tem dito aqui há tanto tempo, tem coisas que são negociáveis, tem coisas que são inegociáveis. Mas infelizmente nos dias de hoje, parece que a persuasão do mundo é tão grande, que hoje nós já estamos justificando até os nossos pecados, porque o mundo é assim ou assado, a vida é desse jeito ou daquele jeito, por isso pecamos como pecamos. Eu gosto muito do que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5. Ele diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Só quem é mesmo a flor ou a rosa chamada de Saron é que pode ter se oferecido como um sacrifício suave para poder redimir a sua igreja. Que valor você dá à sua igreja? Que valor você dá à igreja de Cristo Jesus? O preço que foi pago para que a igreja existisse é o preço da morte de Jesus na cruz do Calvário. Eu não posso menosprezá-la, não posso. Ela é essencial à minha vida. Ela exala um perfume, um aroma que eu necessito para o meu respirar. Eu preciso da ambiência de um culto para que a minha vida espiritual seja sustentada. Eu preciso da palavra de Deus para que os valores e os costumes da minha vida não se corrompam. Mesmo que o lírio esteja entre os espinhos, querida igreja, nós precisamos amar a Ele, que é o Senhor da igreja, e agradecer a Deus que mesmo entre os espinhos, a igreja de Jesus Cristo continuará dando o seu testemunho, e é a única esperança de salvação, porque ela é aquela que mais anuncia Jesus Cristo, esperança de salvação para todos. Dias atrás, no Cristo na Base, estávamos conversando, eu, Renan, mais alguns irmãos, com um jovem, e falando a respeito da vida. Eu acabei de falar, dar uma palavra, agradecer o pessoal do skate, e na mesma hora o Renan disse: pastor, o senhor precisa conversar com um rapaz aqui, e fomos conversar. E quando a gente começou a falar com aquele jovem, foi tão bonito, porque parece que ele estava pronto para entregar o seu coração e a sua vida a Jesus. E aí, no estacionamento de uma igreja, no meio de ruídos de skate subindo e descendo, pudemos dar as mãos e dizer: você quer orar comigo agora? Você quer entregar a tua vida a Jesus? E a resposta foi sim. E aquele moço declarou com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, aquele momento a gente podia tirar uma selfie e escrever embaixo: a igreja é como um lírio no meio dos espinhos, mas o lírio continua vivo, continua aromatizando, continua abençoando. Os espinhos podem ser graúdos e pode até nos ferir, mas nós amamos o lírio. Os espinhos
são decorrência de vivermos no mundo em que vivemos. Por isso o apóstolo Paulo diz: imitem a Cristo Jesus. Sejam imitadores de Cristo como filhos amados. Façam isto. Mesmo que seja o lírio entre os espinhos, imitem realmente a Deus como filhos amados. E aí vem uma palavra linda: viva entre vocês em amor. O amor tem um poder inacreditável, que continua curando as feridas. E se o meu testemunho é o aroma, é o bálsamo, me permita usar como uma alegoria. O amor é o bálsamo que cura. E hoje nós podemos curar esta cidade ferida, esta nação ferida, esse mundo decaído, com a mensagem de Cristo Jesus. Eu pergunto para a igreja: os primeiros containers cheios de alimento e água para os haitianos, uma semana depois que aquele furacão devastou de novo o sul daquela nação, foi a Cruz Vermelha que enviou? Não. Enviados pelo lírio dos vales, a igreja de Jesus Cristo. Quando as organizações mundiais tentam reparar e suspirar fundo, irmãos, a igreja já está lá. Sabe o que aconteceu com as nossas igrejas, irmãos? Elas viraram dormitórios para abrigar os desabrigados, aguardando por água. E quando a água chegou, lá estava a igreja servidora. País devastado, a pobreza autenticada. Mais uma vez, mas irmãos, no meio daqueles espinhos, em cada um daqueles pequenos templos, existe um lírio entre os espinhos. Eu acredito nessa igreja. Eu acredito nela. Eu sei que ela é a esperança do mundo. Nesses dias de complay, de congresso de toda os indígenas, a nossa igreja está lá com uma barraquinha. Pode parecer pouco. Lírio entre os espinhos. A criança do ministério infantil, que as escolas seculares não querem cuidar, ela está se desenvolvendo ali na classinha. Isso é um mistério. Sabe baseado no quê? No amor, no bálsamo do respeito. Eu não sei quanto a você, mas eu já decidi. Eu amo a minha igreja. Eu amo o reino de Deus. Existem espinhos? Existem sim. Mas a igreja é aroma suave, é bálsamo que cura. E isso faz toda a diferença. De uma maneira que nós não sabemos explicar. Aqui ou em qualquer parte do mundo. É assim que acontece. É assim que será, porque o nosso Deus assim estabeleceu. Mas eu tenho que entender que eu, a minha fé, a minha espiritualidade, a minha família, eu represento parte da igreja de Cristo, que Deus diz que é como o lírio, lindo lírio, entre os espinhos. Continuaremos vivendo como igreja até que Jesus Cristo volte. Continuaremos fiéis, fiéis a Ele. Do ponto de vista humano, não há como uma igreja sobreviver. Não dá. Primeiro, sobrevives com contribuição voluntária. Irmãos, quem é que pode sobreviver com contribuição voluntária? Tem carnê? Não. Como pode?
Não existe estimativa de entrada? Não. A gente tem projetos, mas dizer que vai entrar o dinheiro, não. Como que a igreja sobrevive? Como que as pessoas voltam todo domingo, pastor? O que faz com que elas voltem? Do ponto de vista humano, depois de 2 anos no mesmo lugar, a tendência é de você enfraquecer os seus vínculos. Você não consegue fidelizar depois de 2 anos. A nossa igreja ontem completou 88 anos de vida, e glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Não me pergunte como fideliza, mas pode ter certeza que não sou eu a razão disso. A razão é o noivo. É Jesus Cristo o Redentor, aquele que redimiu, aquele que está à direita do Pai e intercede por nós. E mesmo que o mundo diga, não vai dar certo, eu digo, funciona. Funciona. Não me diga como, funciona. Aqui e em todas as partes do mundo, é inacreditável. Você não viu o missionário André que passou meses atrás aqui? Indo para a Itália para começar uma igreja? Só de falar que um brasileiro ia chegar lá, já viu o brasileiro, né, irmãos? Olha, nós temos todo o defeito do mundo, irmãos, mas a gente faz sucesso em qualquer lugar do mundo. Povo de paz, todo mundo adora brasileiro. Ele se lembra de Pelé, Ronaldinho, Ronaldo, do futebol e tudo certo, e nós estamos lá. Pastor André chegou para conhecer a igreja, o salãozinho ficou pequeno. Eu digo assim, Senhor Deus, não tinha igreja nenhuma lá. Como é que pode, Senhor? O sujeito chegou lá, com todos os desafios da língua. Quando chegou lá, já está tudo cheio. Ele já escreve de volta, diz assim, uma bênção, pastor, uma bênção. Acho que nós vamos ter que alugar um salão maior. Oh, glória a Deus. Isso contraria toda a regra. Sabe por quê? Nós não somos guiados por vista humana, nós somos guiados pela fé, irmãos. Isso funciona. É pela fé que nós adoramos o nosso Deus. É através da fé que nós nos agregamos debaixo desse teto seguro. É pela fé que nós faremos maravilhas em nome de Cristo Jesus. Nós continuaremos entre espinhos? Sim, continuaremos. Talvez você chore pelos seus que ainda não são salvos, pelos o teu filho, tua filha que está longe. Eu sei que tudo isso é verdade. Esses espinhos te ferem, mas eu te peço em nome de Jesus, fique firme, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, ele ainda não concluiu, ele vai concluir. Ele é Deus e Deus poderoso. E a gente tem que ficar firme, irmãos. Tem que ficar firme. Nesse final de semana eu estou agradecendo a 26 irmãos que, junto com 3 outras pessoas convidadas, começaram esta igreja há 88 anos atrás. Uma igreja étnica que inicialmente trabalharia só com russos e com as pessoas que estivessem se retirando do leste europeu. E nessa região chamada de Vila Zelina, eles foram se agregando. Foi um pequeno começo, mas de algo maravilhoso e grandioso que surgiria. E se hoje nós estamos aqui, irmãos, nós temos que agradecer a Deus, aos nossos fundadores. Eles foram pessoas especiais, pessoas que tiveram visão. Muito, muito importante isto. Nesta semana, publicando fotos antigas, eu nem tive tempo de publicar muita coisa. De repente essa russaiada começa a mandar foto, né? De tudo quanto é lado, é muito legal. Eu fiquei comovido quando eu vi o nosso primeiro coral. Quando eu dei uma olhadinha assim, eu disse, Senhor, parece lírio no meio dos espinhos. Lírio no meio dos espinhos. Se você fosse comigo ali no culto infantil, das 18
até as 19h10 ali naquele salão, com todas aquelas crianças ali, irmãos, você diria comigo, pastor, de fato, a igreja de Jesus Cristo é como o lírio no meio dos espinhos. Que ambiente melhor nós podemos dar para os nossos filhos, se não for o ambiente da igreja? Onde vamos criar os nossos filhos? Palavras humanas, toda a cultura que a gente pode dar, irmãos, tenha certeza, nós não vamos conseguir chegar lá. Porque o nosso Deus é aquele que olha o homem por inteiro, corpo, alma e espírito. E eu agradeço a Deus. Hoje, eu fui almoçar com a minha filha, minha esposa está num congresso, falando num congresso de mulheres no interior. Eu fui almoçar com a minha filha, Nádia. Pedi para que ela orasse na refeição. Aí já percebi que a minha princesa estava emocionada. Eu fiquei quietinho, sabe? Pai não deve se meter na vida dos nossos filhos adultos. Olhei para ela, fiquei quieto e disse só: bom apetite, minha filha. Começamos a comer. E quando eu perguntei, por que você estava emocionada? Sabe como o pai é curioso, né? Eu disse: pai, eu estou com uma imagem na minha mente. Hoje eu sentei no chão do berçário com as crianças de 1 ano e meio. E eu disse para as professoras: nós vamos ter 1 minuto, 2 minutos de leitura da Bíblia e de contar uma pequena historinha. Quando eu sentei no chão, todos sentaram no chão. E eu abri a Bíblia e contei uma historinha de 1 minuto, pai. E nós oramos juntos com aquelas crianças. Pai, eu estou emocionado porque eu sei que aquela sementinha que caiu naqueles coraçõezinhos, ela vai um dia brotar e germinar. E ela vai fazer diferença na vida quando estas crianças forem adultas. Sabe o que me emociona? É saber que nós temos possibilidades de Deus, como lírio em meio aos espinhos, de mudar a história dessa cidade, através da palavra bendita de Jesus Cristo. Esse perfume gostoso, esse bálsamo que cura, que é a palavra de Deus. E eu agradeço a Deus e que nossa igreja esteja sempre proclamando este evangelho. Irmãos, que todos nós estejamos envolvidos nesta obra, que ninguém fique de fora. Querida igreja, não é tempo mais de pensarmos em nós mesmos, é de pensarmos no Rei que virá. Nós precisamos ajudar a construir o reino de Deus na face da terra, muito mais do que construir a nossa própria vida e a nossa existência. Porque a nossa vida e a nossa existência é passageira, mas quando eu construo no reino de Deus, eu construo para a eternidade. E isso faz toda a diferença na vida de um bocado de gente, e é isso que movimenta a igreja de Cristo Jesus. Eu quero concluir dizendo que eu não sei quanto a você, mas eu amo a minha igreja. Perfeita não. Limitada sim, mas eu amo a minha igreja. Não porque seja o pastor dela, porque quando não era pastor eu amava de igual forma a minha igreja. Desde a minha conversão sempre trabalhei para Deus. Dias atrás estava somando que dia eu tive num final de semana que eu não estivesse trabalhando para Deus, pastor ou não pastor. Eu descobri que foram bem poucos. E como os diáconos no culto da fogueira ontem disseram, na boca de um dos nossos diáconos: pastor, eu sei de onde eu saí.
Eu sei de onde Deus me tirou. Eu não sei quanto aos outros, mas eu vou dedicar a minha vida inteiramente a Jesus Cristo. Eu também, igreja, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. E eu também me junto ao meu diácono para dizer: enquanto eu tiver forças da minha vida, eu servirei ao meu Senhor e não vou me aposentar. Vou dedicar toda a minha vida ao Senhor. E é claro que se Jesus disse: eu sou a rosa ou a flor de Saron, porque a Saron não é exatamente uma rosa, se parece. Ele disse: eu sou a flor de Saron e um lírio dos vales. Eu perguntei: mas Senhor Jesus, se o Senhor diz que a sua amada, a igreja, é como o lírio entre os espinhos, como que você pode ser ao mesmo tempo o lírio dos vales? E aí a resposta é muito simples. É aquela que diz assim: vão, preguem o Evangelho. Vão por todas as partes e preguem esse Evangelho. Ensine cada pessoa a compreender esse Evangelho, a aplicar a sua vida. E faço isso em todos os lugares. E ele disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Igreja, lírio entre os espinhos, você não está só. Você nunca estará só. O Senhor dos senhores, é aquele que cuida da igreja, é aquele que cuida de nós. Nunca estaremos sozinhos. Há muitos anos atrás eu escrevi um folheto. E escrevi no folheto: que tamanho Deus tem? E durante muitos anos ele foi muito usado pelas igrejas no Brasil. E nesse folheto eu contava a história de uma criança que foi indagada depois da sua conversão: qual que era o tamanho de Deus? E a menina disse: Deus é muito, muito grande, porque Ele criou o universo inteiro. Tudo foi criado por Ele. Mas Deus também é pequenininho, porque Ele cabe no meu coração. É verdade. Só o nosso Deus consegue ser tão grande por ter criado todas as coisas. Mas Ele também é pequenininho, porque Ele pode morar no meu e no seu coração. Querida igreja, eu sei que os espinhos têm nos incomodado, mas o noivo um dia disse a respeito da sua noiva: minha noiva é como um lírio no meio dos espinhos. Continue perfumando o mundo e perfumando as nações, e que das suas folhas possa ser extraído o bálsamo que cura as nações. Tudo isso em um só invólucro: a igreja de Cristo Jesus. Eu não sei quanto a você, mas eu amo a minha igreja. Eu amo o povo de Deus. Eu amo o reino de Deus. E luto por ele até que Jesus Cristo volte. E querida igreja, depois que Jesus Cristo voltar, acabou o culto, viu? É só louvor permanente, irmãos. Aproveita o pastor aqui e os pastores que Deus te deu, porque lá no céu não vai ter pastor. Quer dizer, eu vou estar lá, mas não vou ser mais pastor. Lá no céu também não vai ter Bíblia, por isso usufrua bem daquilo que Deus deu, porque a realidade lá é toda outra. Mas esse livro, esta igreja, esse pastor, Deus te deu para viver esse momento da tua existência. Aproveite o que você tem. Aproveite o que você tem. E eu não sei quanto a você,
Eu quero aproveitar cada instante disso tudo. Quero aproveitar cada instante disso tudo. Hoje de manhã, um dos nossos meninos, já ensopados de tanto correr, veio, olhou para mim com um suspiro bem fundo e disse: pastor, tem pirulito? Eu disse: tem. E aí ele foi pegando o pirulito. Eu falei: não, qual que é a regra? Ele falou: pastor, mas é que eu estou muito suado. Eu não vou te dar o beijo, senão você vai ficar tudo molhado. Eu falei: olha, eu quero dizer que terminando esse culto, o que eu estou mais precisando é de um beijo molhadinho. Eu amo beijos molhados. Eu amo beijo suado. E ele estava suado mesmo, viu, irmãos? Levei o cheiro dele para casa. Tive que me desfazer da minha camisa e tomar um banho, viu? Porque ele estava suado mesmo. Esses são um dos 5 suadinhos que tem na igreja. Irmãos, já já serão líderes desta igreja. E uma coisa eu vou fazer: eu vou passar o bastão para as futuras gerações, vou dar 3 passos atrás e vou dizer de novo para Deus: lírio entre os espinhos. E como tenho repetido desse púlpito, esta geração de adultos será lembrada no futuro como a geração que fizeram as melhores coisas nos piores tempos. Afinal, a igreja de Cristo Jesus é um lírio entre os espinhos. Vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço, ó Pai, porque aquilo que o mundo não consegue compreender a respeito da tua igreja, nós podemos entender. Ao longo da história, o Senhor usou de homens que foram chamados por ti para realizar os teus propósitos. Lá no passado, através de pais e profetas, ouvimos falar das tuas grandezas. Mas, Pai, ultimamente o Senhor nos deu do teu Filho Jesus Cristo. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor subiu aos céus, mas o Senhor comissionou os teus discípulos e disse que eles deveriam ir por todas as partes do mundo, pregar este evangelho e recordar ao coração de todos todas as coisas que o Senhor os tinha ensinado. E nos regozijamos em saber que o Senhor prometeu que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos se aproxima. Os últimos capítulos da história da humanidade estamos vivendo e escrevendo. Em breve Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. Como noivo, estamos preparando tua noiva, Jesus, para o encontro divinal, para o encontro eternal. Mas, Senhor Jesus, não há descrição mais preciosa do que essa a nosso respeito. Somos como lírio no meio dos espinhos. Os espinhos desse mundo pós-moderno tentam nos sufocar, mas continuaremos firmes, esguios, fortes, perfumando, exalando o perfume de Cristo entre todas as nações. Qual lírio entre os espinhos, aqui estamos vivendo as nossas vidas. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesta semana, para que juntos possamos vivê-la vitoriosamente. E mesmo que os espinhos nos abordarem, nos pressionarem, nos ferirem, nós nos regozijaremos, por saber que o Senhor nos escolheu, para ter a beleza que temos, o perfume e o aroma que temos e exalamos, mas acima de tudo, no deserto hostil do mundo em que vivemos, naquela porção pequenina de terra num canto qualquer do deserto, existe uma igreja, outra igreja, outra ali, outra acolá. São lírios, lírios entre os espinhos.
Senhor Jesus, não estamos preocupados com os espinhos. Estamos preocupados naquilo que significa ser igreja, naquilo que significa ser uma flor no meio do desastre, do caos do mundo em que vivemos. E eu te peço, Senhor Jesus, abençoe este povo que se chama pelo teu nome, que ao notarem os espinhos nesta semana, a acossarem as suas vidas, que eles possam se posicionar, e o perfume será exalado, e perfumaremos as nações do mundo, e abençoaremos o mundo em que vivemos, porque somos como um lírio entre os espinhos. Te pedimos, ó Deus, preserva a tua igreja, preserva o teu povo. Pai, não há confusão no nosso coração. Este edifício não é a igreja somos nós. Obrigado porque o Senhor nos deu do teu Espírito Santo para habitar no nosso coração. E agora não estamos mais sozinhos. O lírio continuará lindo, exuberante, perfumando. E se no rodapé das circunstâncias da nossa vida houverem esses espinhos, Senhor, o Senhor já nos avisou que haveria espinhos, mas o lírio não tem espinhos. O lírio não fere, o lírio perfuma, o lírio é bálsamo que abençoa as nações do mundo. Que a tua igreja, tal lírio no meio dos espinhos, continue abençoando o mundo em que vivemos. E assim, querida igreja, amados irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito de Deus estejam sobre vós, igreja, e com toda a igreja espalhada sobre a face da terra, desde agora até o dia da eternidade. Amém e amém. Vão em paz, queridos irmãos, e que Deus nos abençoe. Uma boa semana a todos, e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra. Por favor, leve os seus visitantes para o encontro com os pastores da igreja, para que eles possam receber também um presente de todos nós. Vão em paz, Deus abençoe.